Alô, meu irmão, minha irmã do mediador. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês neste dia de domingo, o dia do Senhor. Eu gostaria de fazer com você a leitura do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5, dos versículos 35 até o versículo 43. Marcos 5, 35 a 43. Diz o seguinte a palavra: Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, o irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita, cumi, que traduzido é: Menina, eu te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, louvado sejas, ó Cristo. Meu irmão, minha irmã, me responda, o que parece impossível para você hoje? E eu repito essa pergunta. O que parece impossível para você no dia de hoje? Pense bem. Talvez nesse momento você esteja se lembrando algo que para você é muito difícil, à vista do homem é impossível ser resolvido. Há algo assim em tua vida? Eu creio que para muitas pessoas existem muitas áreas da sua vida em que a resposta parece sim, que há um impossível para ela mesma resolver. Para essas pessoas, humanamente, é impossível mesmo, mas o cristão, ele crê no que Lucas diz no capítulo 1, versículo 37, e nos diz a palavra do Senhor, é o Senhor Jesus falando em Lucas 1,37. Pois nada é impossível para Deus. Amém? Aleluia. A impossibilidade que se apresenta muitas vezes em nossas vidas é simplesmente uma impossibilidade humana, algo que nós enxergamos e não vemos solução. Aí nós ficamos dizendo aquelas velhas desculpas, mas, contudo, porém, entretanto, todavia, né? Nós conhecemos bem essas palavras. Agora, uma coisa é certa, qualquer que for a situação na tua vida, Deus pode fazer com que você venha a ter solução. Repita comigo, Deus pode, amém, em nossas vidas. E esse é o tema da nova série que nós estamos iniciando nesse mês de julho. O tema da série é impossível, mas Deus pode. Aleluia. Nós vamos então, durante esse domingo, ministrar, nesses domingos que nós iniciamos a partir de hoje, estaremos ministrando em 4 áreas, onde muitas pessoas estão enfrentando as suas impossibilidades. Hoje falaremos sobre saúde, depois sobre profissão, logo após sobre relacionamento e, por fim, ministério. Geralmente, quando não enxergamos mais solução para alguma situação em nossas vidas,
nós podemos vir ceder ao desespero. Aí, quando este chega, nós podemos então entrar na situação de crer ou não crer. E na Bíblia nós lemos, ouvimos, conhecemos diversos relatos de situações que pareciam impossíveis para aquelas pessoas que viveram estas situações. Mas que no final aconteceu um desfecho sobrenatural através da atuação do Senhor. Hoje, como falamos, vamos ministrar sobre saúde. Certamente você já conhece a história da filha de Jairo, que acabamos de ler em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 35. Jairo era um homem muito respeitado entre os judeus. O seu nome significa o Senhor ilumina. Na realidade, a vida de Jairo foi realmente muito iluminada. Porém, ele abriu mão da sua fama, da reputação de um judeu convicto, e ele apostou tudo na capacidade de Jesus curar. Sua filha chegou a ficar muito doente, veio até a falecer, e com este episódio nós podemos aprender a trajetória de Deus revertendo situações que para nós são aparentemente impossíveis de serem resolvidas. Hoje, o nosso foco será a cura física e emocional de Jairo e da sua filha. Mas será que podemos aprender atitudes necessárias para recebermos a cura de Jesus Cristo? E quais seriam essas atitudes que nós podemos tomar, nós podemos agir, nós podemos efetuar para vermos a cura de Jesus Cristo em nossas vidas? Temos algumas lições tiradas a partir do caso de Jairo. A primeira lição é que nós devemos nos quebrantarmos aos pés de Jesus Cristo. Nós devemos nos quebrantarmos aos pés de Jesus. Há muitas situações impossíveis para nós, que somente serão possíveis se formos aos pés do Mestre. Lembra o capítulo 12 de João? Ali Maria Madalena quebrou um vidro de nardo puro, e o nardo era um perfume de altíssimo valor, algo que era assim praticamente impossível de Maria possuir. Mas ela conseguiu aquele nardo, e ela foi até Jesus Cristo. E ao chegar junto dele, ela quebrou aquele vaso com um conteúdo precioso, o perfume do nardo, ungiu os pés de Jesus, e a Bíblia diz que ela os enxugou com os seus cabelos. Em outra ocasião, podemos ler em Lucas capítulo 7, versículo 38. Ali uma mulher chamada de pecadora, o seu nome não é mostrado a nós, e aquela mulher então em uma situação semelhante à de Maria. Ela vai até Jesus Cristo, chora aos seus pés e os enxuga também com os seus cabelos. Já em Mateus capítulo 15, versículo 30, nós vemos que muitos cegos, paralíticos e muitos enfermos foram levados aos pés de Jesus Cristo, e lá, junto dele, eles foram curados. Interessante que aqui nós percebemos que parece que apenas as mulheres é que iam voluntariamente aos pés de Jesus Cristo. Os únicos homens que foram aos pés de Jesus, na realidade, eles foram levados por outras pessoas. Pense nisso, né? Algo interessante. Mas na história de hoje, na história de Lázaro, nós vemos um homem que é uma exceção e que por causa da sua filha, ele foi até Jesus e quebrantou-se aos seus pés. Marcos 5, 22 e 23 nos diz: e vendo Jesus, Lázaro prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Observe nesse texto sagrado que Jairo quebrantou-se aos pés de Jesus.
ele implorou insistentemente com um forte apelo emocional e ele declara: minha filhinha está morrendo. Todas essas pessoas, meu irmão, minha irmã, elas foram a Jesus e tiveram um resultado positivo em suas vidas, pois elas sabiam que a pior doença é a incredulidade. Não seja incrédulo, não seja incrédula, meu irmão, minha irmã. Vá, sim, até os pés de Jesus Cristo. Primeira lição que nós aprendemos, a nossa atitude para receber a cura é quebrantar-se aos pés de Jesus Cristo. Segunda lição que nós tiramos do episódio de Lázaro é crermos na promessa de Jesus Cristo. Nós devemos crer na promessa de Jesus. Sabe o que é o medo? O medo simplesmente é a fé no Deus errado. Você já parou para pensar nisso? Então pare por alguns segundos e pense bem. Veja que quando nós não confiamos no Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, nós podemos vir a sentir medo. E isso então, acontecendo em nossas vidas, nós passamos a dar mais ênfase aos problemas do que às respostas. Nós potencializamos a doença e minimizamos a possibilidade da cura. É incrível como o medo nos paralisa diante das nossas impossibilidades. Lembra do texto em que começamos esta mensagem? Jesus nos diz: nada é impossível para Deus. Ora, se assim é, então basta crer no que o Senhor Jesus Cristo está declarando. Voltando ao texto de Marcos, capítulo 5, estudado por nós neste dia, Marcos 5 continua narrando que enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e disseram para ele, no versículo 35 e versículo 36, tua filhinha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Porém, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus diz para Jairo, o chefe da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Aleluia. Tão somente creia, meu irmão. E tão somente crer é ter fé, é pensar que é verdade, é depositar confiança, é acreditar sim com todo o coração na capacidade de Jesus realizar o esperado. E como anda a tua fé? Capaz de depositar nos pés de Jesus a tua confiança? Quais têm sido as tuas atitudes para receber a tua cura? Você tem se quebrantado aos pés de Jesus Cristo? Você tem crido nas suas promessas? Se você tem agido assim, meu irmão, então você já deve conhecer a terceira lição que nós tiramos do episódio de Jairo. Nós devemos perseverar na fé em Jesus Cristo. Uma das principais estratégias para aumentar a fé é caminhar com outras pessoas de fé. Sim, porque a fé em Jesus Cristo contagia. Primeiro você reconhece o poder, a graça e a misericórdia de Jesus Cristo. Depois você acredita com intensidade que Ele pode realizar. E aí você não desiste. E você passa então a ver o teu milagre acontecer. Essa história que nós estamos vivendo hoje, ela traz muitos fatos inusitados, interessantes, para que a gente possa tirar grandes lições. Aquele grupo, quando chegou com Jesus à frente, na casa de Jairo, nós vemos que Jesus Cristo viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então, Jesus entra na casa de Jairo e diz àquelas pessoas, lá no versículos 39 e versículo 40. Por que todo este alvoroço e este lamento? A criança não está morta, mas ela dorme. Aleluia. Mas todos começaram a rir de Jesus Cristo. Que ironia, né? Aqueles que não acreditam em Jesus passam a duvidar, passam a rir das suas declarações. E eles então, o grupo de Jesus Cristo, entrou com ele aonde se encontrava a criança. Irmãos, existe sim, irmãos, curas
que acontecem em nossas vidas. Algumas podem ser até instantâneas, como essa que Jesus Cristo faz para a filha de Lázaro. Outras curas, porém, podem ser chamadas de processuais. Demoram um certo tempo, né? Um tempo que para nós muitas vezes é até um tempo longo, um tempo demorado. Mas nunca desista, meu irmão. Deus pode curar, mas Ele nunca será previsível. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o nosso tempo correto, o nosso tempo devido. Então, irmãos e irmãs, para receber a tua cura, cabe a você se quebrantar. Em segundo lugar, crer na promessa de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, perseverar. E por fim, experimentar o sobrenatural de Jesus Cristo na tua vida. Isaías capítulo 53, versículo 4 nos declara: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. A experiência de cura, meu irmão, acontecerá na tua vida, quando você entender que Jesus pagou o preço por ti. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças. E porque ele derramou o seu sangue e morreu por cada um de nós, nós temos a vida, nós temos a cura, nós temos a restauração para a nossa saúde. O texto de hoje nos diz que Jesus Cristo, ao chegar àquele ambiente, ele declara: Talitá cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levanta-se. E a Bíblia declara que imediatamente aquela menina levantou e começou a andar. Glória a Deus. Chegou, meu irmão, minha irmã, chegou a hora de você experimentar a tua cura. Não há nada que a presença de Jesus Cristo não possa curar. Tome posse e se comporte como alguém que foi curado. Mas para isso, primeiro você deve se quebrantar. Depois você deve crer, confiar plenamente. Depois perseverar. E aí, então, você poderá experimentar da cura de Jesus Cristo em nossas vidas. Sim, para nós pode parecer impossível, mas Deus pode resolver os nossos impossíveis. Sabe quando a tua cura vai acontecer? Quando você estiver de verdade, com o coração quebrantado aos pés do Senhor Jesus Cristo. Assim como foi com Jairo aquele milagre acontecido, assim também ele acontecerá na tua vida. Deixe Jesus Cristo ir até onde você está e ao trabalhar, ao se alimentar, ao navegar na internet, em qualquer momento da tua vida, que você põe a tua confiança no Senhor. A tua trajetória vai mudar, meu irmão e minha irmã. Porque quando Jesus Cristo entra em nossas vidas, ele realiza os nossos impossíveis. Amém? Gostaria de orar por você. Feche os seus olhos, abra o seu coração para Jesus Cristo e esteja comigo nesse momento de oração. Pai amado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Para algumas pessoas que estão me ouvindo nesse momento, Senhor, talvez estejam nesse momento vivendo situações de impossíveis, Senhor, situações que essa pessoa não vê uma saída, não vê uma solução. Mas nós ouvimos hoje, Senhor, que para Deus não há nada impossível. E Deus está, então, realizando nessa pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, os impossíveis que precisam serem realizados. Abençoa este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, Senhor, e traz cura, traz salvação e solução para os seus impossíveis. Soluciona os problemas dessa vida, Pai,
em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia.